Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde nós assim nos encontramos, congregamos para adorar, venerar e celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja! A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a nossa motivação. Celebrarmos constantemente pela fé a sua ressurreição nos traz motivação em todas as áreas da nossa vida. Sem dúvida nenhuma, diante da enfermidade, diante da tristeza, diante de qualquer que seja a tribulação ou a aflição, nós sabemos que temos a mesma confiança que Jó teve quando viu a perda de todos os seus bens, dos seus familiares, e também estava sendo consumido por aquela terrível enfermidade. Nós vemos que foi categórica a sua afirmação dele crer que o seu Redentor vive e que ele haveria de estar se levantando sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós também cremos que o Senhor Jesus Cristo vai se levantar sobre a terra. Ele vai se levantar, ou melhor dizendo, Ele virá de encontro às nossas vidas. Os mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis e nós seremos transformados. Louvado seja, porque Ele já veio. A promessa e a esperança que Jó tinha já se cumpriu há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus Cristo já veio. Quando Ele veio e cumpriu o seu propósito, a sua grande obra remidora, nós hoje temos a esperança na sua segunda vinda, que é depois de termos aceitado o seu Evangelho e vivenciados o seu Evangelho, após aprovados, nos encontrarmos com Ele para sempre, assim sermos resgatados efetivamente, definitivamente desta terra. Por isso que nós aguardamos novos céus e nova terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes e alegres que o Senhor nos tem dado a vida. Esta semana que se passou, eu tive uma experiência terribilíssima, que com certeza eu jamais vou me esquecer dessa experiência. Tive na madrugada de quarta-feira, nas primeiras horas do dia, começando no final do dia da terça-feira, eu passei praticamente 9 horas em muito estado de aflição. Louvado seja porque o Senhor foi comigo. E eu estarei relatando na mensagem, em outra oportunidade, esta experiência. Porque, sem dúvida nenhuma, o pregador, assim como o profeta, o porta-voz de Deus, tem que sentir o que Cristo sentiu, para que muitas vezes possamos com mais ênfase, sentindo o opróbrio daquele que ouve, para trazermos uma palavra que possa preencher. E essa palavra que pode preencher é daquele que aprendeu pelas aflições dessa vida, o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando assumiu natureza humana, sofreu as mesmas tentações, as mesmas dores, as mesmas aflições que muitos de nós assim sofreram. Vamos abrir nossas Bíblias? Por gentileza, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Assim nos diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, aos mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem a prostrar-se aos seus pés e conhecerem que eu amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei da
do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a grande expectativa para todos aqueles que vivem o cristianismo. Aguardar o livramento na hora da provação, ou antes da provação, ou no final da provação com a aprovação. Nas três circunstâncias nós queremos ser aprovados. Porque quando Deus permite que passemos por enfermidades, por desemprego, por lutas e aflições, nós temos que estar gerenciando o nosso caráter. E as coisas acontecem de forma tão abruptas ou inesperadas em nossa vida, e nós temos que saber gerir com a nossa vida e com o nosso caráter diante dessas situações. Diante de um assalto que vem iminente contra as nossas vidas, contra um criminoso que pretende nos chantagear e nos enganar e que está lá do outro lado da linha se fazendo passar por alguém conhecido e tentando roubar a nossa conta. Ou como eu passei essa semana por uma terrível infecção intestinal e depois de uma terrível desidratação em 9 horas, evacuando, vomitando, sentindo meu corpo desidratado, eu senti como se minha alma estivesse sendo sugada do meu corpo e estivesse prestes a morrer. Como agir? Como gerenciar a nossa vida e o nosso caráter diante de situações inesperadas como essa? No domingo eu fiz aqui um culto, realizei o culto, ministrei a adoração, fiz a adoração pessoal ao Senhor e na semana fui provado. É muito importante termos esta consciência de que as coisas acontecem inesperadamente, abruptamente. Como um susto que tomamos, as coisas acontecem. Pessoas que clamaram por mim na quarta-feira, na quinta-feira foram acometidas de um problema de saúde também. E passou até mais horas no hospital, sendo medicada a mais que eu. Em poucos minutos, quando eu fui para o hospital, depois da medicação eu já me senti reanimado depois de tomar soro, ser aplicado soro com Buscopan. A minha enfermidade já começou a ser dissolvida para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas a outra pessoa que estava ali, intercedendo, clamando por mim, acabou sendo acometida de um problema. Glórias a Deus que nesta manhã de domingo, minha esposa já ligou para ela e ela já está se recuperando. São pessoas muito próximas do nosso ministério, colaboradores ativos e participantes desse ministério. Eu poderia estar citando mais outros casos correlacionados ao que eu quero dizer nesta manhã, sobre a importância de estarmos preparados. E quando eu falo em gerenciamento, nós temos que estar preocupados, porque uma empresa ela tem que ter o seu capital de giro para momentos de eventuais crises. Nós vemos que, correlacionando essas situações de altos e baixos da sociedade, da economia, a instabilidade que existe na sociabilidade humana, no governo humano, bem assim na nossa espiritualidade. Nós temos que estar muito atentos se as nossas vasilhas contêm o azeite, se a nossa mente, se o nosso ser está carregado da palavra de Deus, munido da palavra de Deus, visto que o Senhor Jesus Cristo nos deu um grande exemplo quando, pelo Espírito do Pai,
ele foi submetido a 40 dias de jejum, de consagração no deserto, e ali ele utilizou-se da palavra de Deus, da sua confiança plena na palavra de Deus, porque entendia que aquele que o levou ao deserto para ser tentado era o Espírito do Pai, permitindo que uma das suas principais criaturas que se rebelaram viesse até ele para tentá-lo, agora naquele momento em que ele havia se esvaziado e estava em natureza humana. Ou seja, Lúcifer tentou corromper a natureza humana do Senhor Jesus Cristo, oferecendo prazeres e riquezas, ostentações dessa terra, dizendo que o homem em pecado aceitou a tudo isso. E você, Jesus, que agora está em corpo humano, vai resistir? Por isso que eu falo nesta questão de gerenciamento. Vemos que as 10 virgens, 5 eram prudentes e as outras 5 relapsas. E vemos que quando o noivo se aproximou para as bodas, somente 5 estavam preparadas. Nós temos que estar muito atentos se estamos apegados a Deus, atento à nossa comunhão, ao nosso caráter, às palavras que falamos. Confesso que ultimamente algumas situações de crime, de violência, têm me tirado o controle, e às vezes indignados falamos palavras torpes, e é algo que o Espírito tem tocado na minha vida, no meu coração, para gerenciar mais o meu falar. Tudo que nós falamos vai ser usado contra nós no tribunal. Nós temos que gerenciar os nossos lábios, não nos esquecendo que Paulo e Silas louvavam ao Senhor dentro daquela prisão onde foram injustiçados, em Filipos, e eles cantavam louvores, e os criminosos que mereciam estar ali aprisionados e até morrerem por seus crimes, ouviam as palavras de adoração e de salvação que Paulo proferiu. Estejamos atentos à nossa língua, estejamos atentos às murmurações que muitas vezes nós professamos quando estamos criticando a forma de Deus administrar. E principalmente quando o soberano Deus administra comprovações à nossa vida para testar o nosso coração e mostrar quem nós verdadeiramente somos. Estejamos atentos, Senhor, sonda a nossa vida. Somos pessoas boas muitas vezes. Você é uma pessoa boa. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo. Mas não basta só aceitar. Nós seremos julgados pelas qualidades das virtudes que agregamos da comunhão com Cristo ao longo do processo da nossa vida. Porque às vezes estamos caminhando com Cristo, mas não permitindo que o Senhor Jesus Cristo molde o nosso caráter. Não adianta, é terrível, porque muitas vezes nós sentamos diante da televisão, sentamos diante de um filme, de um entretenimento, ou sentamos às vezes até diante de um professor universitário, e quando estamos passivos com os nossos sentidos, visão e audição, e com a boca livre, a fala livre para comentar o que estamos vendo e ouvindo, começamos a reproduzir maus hábitos. Por isso que algo que eu aprendi no curso de mecânica de automóvel é a importância do filtro de ar, né? A necessidade para haver uma mistura rica de combustível dentro do carburador, há uma necessidade de filtrar o combustível, a gasolina, e também filtrar o ar para que não entre impurezas dentro do carburador, para que ocorra o bom funcionamento do motor. Para que ocorra o bom funcionamento da nossa vida espiritual, há uma necessidade de nós filtrarmos. E como nós filtramos isso? Somente pela presença do Espírito Santo, pela sensibilidade que temos com o Espírito Santo. E ele vai nos tocando. Como tocou na minha vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até chegar o dia de hoje, nesse momento em que ele me faz lembrar de tudo que passou a semana inteira
na minha vida, das coisas que eu devo continuar me aprofundando e das coisas que eu devo ser atencioso e não cometer mais esses pequenos deslizes no que o mundo está de olho na remanescente cristã Filadélfia. Você como remanescente cristão, você como remanescente da igreja Filadélfia, remanescente de Cristo Jesus, o Senhor, tem que estar atento a isso. O mundo está de olho em você. O mundo está de olho em você. E por meio de falhas, muitas vezes de falhas pequeninas, é uma brecha onde o diabo, os espíritos imundos encontram um caminho para ali se infiltrarem. E pela reincidência da prática desses pecados que você pratica, ele poder se instalar na tua vida e destruir e contaminar como uma verdadeira infecção intestinal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está me dando mais outra palavra aqui, mas eu vou deixar para a hora da mensagem. Continue conosco aí no YouTube, continue assistindo o culto pela internet, continue nesse espírito de adoração, porque a hora da mensagem, com certeza, o Senhor vai falar muito conosco nesta manhã de celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Adoremos ao Deus Altíssimo neste momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o Teu nome. Aqui estamos mais uma vez, mais um domingo, alegres, celebrantes, vibrantes, pela presença do Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Glorificado seja o Consolador, glorificado seja o Ajudador, glorificado seja o nosso advogado que caminha conosco, que nos ajuda, que nos sensibiliza, nos leva ao arrependimento, nos leva a buscar a santificação. E é isso que a remanescente quer, continuar zelosa das boas obras, com o intuito de sermos colunas perpétuas, com um novo nome no Teu reino, que será estabelecido efetivamente sobre a terra. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos, nós desejamos a Tua presença, precisamos de Ti, Senhor Jesus. Guarda-nos do mal, fica conosco, em nome do Senhor Jesus Te pedimos, nos livra do mal. Senhor Jesus, abençoe este culto. Como diz a Tua palavra, o Teu Espírito habita em meio aos louvores, habita em meio à Tua igreja, que aqui se reúne para Te celebrar. Nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Consolador divino, Espírito do Deus Altíssimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos: seja bem-vindo, flui em Tua habitação, que é a nossa casa, que é a nossa casa pessoal, em nome do Senhor Jesus. Põe cerca de fogo sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E assim exaltamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. Adore ao Senhor Jesus Cristo. Celebre ao Senhor Jesus Cristo nessa manhã com toda a intensidade, com todo o teu ser. E o Senhor vai operar grandemente na tua vida, na tua causa. Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade a esta liturgia. Convoco a minha querida esposa para dar continuidade a esta liturgia.